Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, vamos conversar um pouco sobre o cristianismo e os seus primórdios. O Evangelho, uma passagem, diz que nós, em todas as épocas da humanidade, recebemos os antecessores, que viriam anunciar a vinda do Cristo. Esses antecessores, esses precessores, na verdade, todos vieram com uma missão de prepararem a religião para que ela pudesse estabelecer um parâmetro espiritual nas pessoas durante cada época, não é? Nós tivemos Abraão, o varão, Abraão, pai dos hebreus. Nós tivemos Isaías, o grande profeta Isaías, que descreveu a vinda de Jesus, tudo aquilo que ia ocorrer, a magnânima, espetacular, Nós não temos nem palavras muitas vezes para falar de Jesus, não temos palavras para dizer o que foi realmente essa encarnação do Cristo, de tão maravilhosa, de tanta doação de amor que ele nos deu. Nós temos também Moisés numa encarnação espetacular, com os seus 40 mil seguidores, aqueles que estavam, na verdade, em suas mãos atravessando um deserto e que demorou até mais de 40 mil, na realidade foram 60 mil ao final desta caminhada pelo deserto de Moisés, que demorou 40 anos. Imaginem só, 40 anos atravessando o deserto com 60 mil pessoas, porque elas foram crescendo pelo meio do caminho e tudo mais, com todas as dificuldades que tinham. E esse espírito então fantástico que já tinha uma determinada idade, com a sua moral, com a sua força moral, ele fez com que esses irmãos conseguissem sair do Egito, onde tinham sido escravizados, e voltassem ou entrassem na sua terra prometida. Nós temos também João Batista, outro predecessor de Jesus, que veio anunciando, todos os feitos que Jesus faria, pedindo para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, batizando a estes que queriam se arrepender e queriam seguir esta nova vertente espiritual no Rio Jordão. E João Batista conseguiu um feito enorme, porque ele, até num determinado momento, teria sido confundido com o Messias, que todos esperavam, que todos queriam que viessem libertar, porque os profetas que antecederam João Batista tinham colocado que este Messias viria num determinado momento para salvar a humanidade. Então, nós temos o nascimento de Jesus, que hoje, exatamente no dia em que nós estamos gravando esta nossa conversa, 25 de dezembro de 2020, temos então essa lembrança doce no nosso coração, essa lembrança e esse agradecimento eterno. Por quê? Porque Jesus nos trouxe a orientação necessária para que pudéssemos estar aqui hoje, diante desta câmera, com todo o sentimento voltado para o cristianismo, procurando com muito esforço mudarmos o rumo da nossa vida, melhorarmos as nossas substanciais doses de defeito que nós ainda temos. Temos muito para mudar, temos muito para melhorar, mas temos um roteiro. E o roteiro qual é? O roteiro é o Evangelho, O Evangelho que traz todas essas orientações, que diz para nós que
que um novo tempo para o espírito que compreende e que segue este caminho, então ele poderá deixar os sofrimentos de lado, sofrimentos que passamos aqui no nosso planeta, porque é um planeta de provas e expiações, mas nós precisamos fazer isso. Nós não temos uma outra alternativa senão seguir o bem, permanecer, perseverar no bem. Temos também, após Jesus, que fundou a era cristã, com todos os seus seguidores, os seus discípulos, todos os irmãos, que alguns nem são conhecidos, não é? Nessa grande batalha cristã do estabelecimento desta doutrina, a qual o Espiritismo também segue, o cristianismo, temos irmãos que ficaram conhecidos por seu trabalho, os próprios discípulos de Jesus, não é? Nós temos vários outros que vieram e deram as suas vidas nas arenas romanas, nas garras dos animais, não é? Nos dentes afiados daquelas feras que dilaceravam esses irmãos que proclamavam ser cristãos e que entravam então nestas arenas romanas lotadas, que iam ver, não é? Como se fosse um grande acontecimento, esses irmãos entravam cantando de mãos dadas, porque sabiam que ali seria o seu fim, mas não recuavam 1 milímetro sequer daquele Cristo que eles acreditavam, todas as lições que o Cristo tinha deixado. E isso nós estamos falando de uma era em que Jesus não havia muito tempo, não é que Jesus havia nos deixado aqui sendo crucificado. Então esses irmãos tinham esta fé que todos nós necessitamos ter. Todos nós precisamos acreditar exatamente como os cristãos primitivos acreditaram. Nós precisamos herdar este cristianismo primitivo, voltar a ele, a esse cristianismo primitivo, para que a nossa vida seja abundante em fé. Nós precisamos disso. Tivemos também, ao longo deste caminho cristão, situações de dissensões, não é? Quando Constantino, por volta do ano 300 depois de Cristo, reuniu os chefes das igrejas no primeiro concílio, que se tornou um concílio onde foi escolhido o primeiro Papa, não é? Esses irmãos que eram chefes de igreja, ali já começou uma dissensão, não é? Os que aceitavam essas regras novas, aqueles que não aceitavam as novas regras do jogo de Constantino. Então começaram essas dissensões que ao longo dos anos e ao longo de todo esse tempo em que o cristianismo tentava assentar as suas bases, tivemos aí Calvino, não é? Um deles que foi em direção a esta dissensão, fundando a sua igreja na Inglaterra. Nós tivemos também Lutero, que fundou a igreja protestante e que não concordava então com as regras que foram estabelecidas e como o caminho do cristianismo estava seguindo através dos sucessivos papas, não é? Depois tivemos o iluminismo na França, que foi uma época em que se acreditava em tudo e que tudo era permitido. E dentro desta nova era, dentro desse contexto, nós temos então o surgimento da doutrina espírita, do espiritualismo, na verdade, e encontramos nesta época o nosso Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Qual é a importância dessa época do iluminismo para nós espíritas, não é? Por volta de 1847, um pouco antes de 1847, então já haviam as mesas girantes, os fenômenos que estavam acontecendo, não é? As pessoas que se reuniam
em casa, porque não existia um outro lugar para reunir-se, reuniam-se em casa então, e através de copos, todo mundo botava lá o dedo em cima do copo, o copo girava para lá, girava para cá, em cima das mesas, e as pessoas faziam perguntas, não é? Eram os primeiros, as mesas que levitavam, eram os primeiros fenômenos do espiritismo que necessitava chamar a atenção com esses fenômenos para que as pessoas então prestassem realmente a sua atenção nisso que estava acontecendo. E temos então Allan Kardec vivendo nesta época, que fez todos os seus estudos a respeito das comunicações espirituais que aconteciam com as irmãs Fox, reuniu todas essas informações e cunhou, não é, este termo espiritismo espírita. Foi exatamente Allan Kardec quem colocou para nós, fundando a doutrina espírita com o seu primeiro lançamento, não é, do Livro dos Espíritos, em 1847. Nós então temos a partir daí uma nova doutrina que buscava esse cristianismo de Jesus com mais afinco, mas acrescida da orientação espiritual, da orientação dos espíritos que vieram para dizer: olha, além do túmulo existe vida, além do túmulo a vida continua espetacular, com todas as suas nuances. A evolução, ela é constante. Então, todos esses conceitos filosóficos que a doutrina espírita tem, toda a parte científica do perispírito, né, que explica como nós nascemos, o que acontece conosco depois da nossa morte, surge a partir de quem? De Allan Kardec, né? Deste missionário, como todos os outros irmãos que o antecederam também, e que nós não citamos aqui, mas os estudiosos da religião, de todas as religiões, podem encontrar. Então, este missionário, Allan Kardec, que teve esta missão entregue das mãos de Jesus, para que ele colocasse para nós esse conforto que nos traz a doutrina espírita, o conhecimento de quem nós somos, para onde vamos, de onde nós viemos, como esta continuidade da evolução nas nossas vidas, não é? Por que nós não devemos nos entregar para o desespero? Por que nós não devemos tirar a nossa própria vida no suicídio? Por que nós devemos sempre estar elevando a nossa alma, elevando o nosso espírito na busca do conhecimento? O que é necessário para nós fazermos isso? Tudo está explicado na doutrina espírita, a qual aqui estamos conversando. E tiramos também da doutrina espírita todo esse conhecimento substancial e robusto, não só de Allan Kardec, mas de todos os outros irmãos que seguiram Allan Kardec com os seus livros, nos trazendo então mais informações, não é? Allan Kardec nos deixou a base da doutrina espírita, a qual todos devemos seguir. Esses seus livros que são para nós a pedra fundamental daquilo que nós precisamos saber, são as obras da codificação que Allan Kardec nos entrega, para que possamos então abrir a nossa mente espiritual para os outros livros que vieram após. Dr. Bezerra de Menezes coloca em prazos esse desenvolvimento da doutrina espírita, elencando 70 anos para cada época, não é? Em que nós estamos atravessando. Nós tivemos após Allan Kardec, 70 anos após Allan Kardec, nós tivemos então Chico Xavier e outros grandes irmãos que deixaram aqui os seus livros e que ainda estão deixando os seus livros com instruções, não é, de espíritos, com novas comunicações,
com novas maneiras de nós vermos a espiritualidade. E também tivemos, após esses 70 anos, não é, de Chico Xavier, temos agora então a época em que o Espiritismo precisa mostrar, os espíritas precisam mostrar aquilo que aprenderam com os livros, aquilo que estudaram, aquilo que aprenderam dentro das casas espíritas e passarem para outras pessoas, para que o próprio Espiritismo vá sendo conhecido não apenas numa pequena região, não apenas aqui no Brasil, mas também em outros países, que nós possamos levar o espiritualismo, o espiritismo, os livros de Kardec, esta base espiritual para outras pessoas que têm a necessidade. Como eu disse anteriormente, hoje, dia 25 de dezembro, nós nos reportamos ao nascimento de Jesus, ao aniversário do nascimento de Jesus, e somos muito felizes por podermos seguir a doutrina espírita e somos muito felizes por estarmos comemorando com entendimento esta data desse Jesus que deixou a sua vida celestial, não é? Onde ele tinha a convivência dos seus amigos angélicos, onde ele tinha a convivência de tudo aquilo que ele mesmo, também como um espírito que teve uma caminhada, como nós estamos tendo, tudo aquilo que ele conquistou. Então, a pedido de Deus, o nosso Pai, nosso Criador, vem este Jesus, não é? Aqui para o nosso planeta e conosco fica 33 anos. Dentre esses 33 anos foram os 3 anos em que ele começou a sua pregação, que mudaram a humanidade para sempre. Mudaram porque hoje nós entendemos que o mais importante é nós atingirmos a plenitude do amor. Não este amor terrestre, não o amor da paixão, não este amor que machuca, mas aquele amor que é fraterno, aquele amor que é caridoso, aquele amor que entende, aquele amor que sublima o espírito para que ele sinta essa felicidade ao qual aqui estamos nos referindo, com uma vontade muito grande de ter os seus irmãos juntos nessa caminhada, ajudando, não é? Não deixando ninguém para trás, mas caminhando juntos. E também aqueles que são esses irmãos espíritas que nos referimos, não é, durante aqui a nossa conversa, que eles possam então, nesta época determinada, não é, pelo nosso irmão Bezerra de Menezes, pedindo para que o Espiritismo seja fraterno, para que o Espiritismo eleve cada vez mais as suas ideias, que a filosofia espírita possa conquistar e não agastar as pessoas, que nós possamos dar as mãos dentro das casas espíritas, mostrando uma fraternidade, dando o exemplo de como nós podemos trabalhar juntos, e não em dissensões, porque nós não podemos, para uma doutrina espírita tão pequena ainda, nós temos aí uma juventude da doutrina, 160 anos, um pouco mais, nós não podemos ter essas dissensões dentro da nossa doutrina, nós não podemos deixar que existam aqui confusões no sentido de tirar o foco daquilo que todos nós precisamos fazer, não é? Nós não podemos ser apenas, nos transformarmos no futuro numa ideia, a ideia da doutrina espírita que não deu certo. Nós temos que nos transformar no espiritismo, numa doutrina de vanguarda, aquela doutrina que vai, que conquista, que diz para aquilo que veio e que mostra também, através do seu trabalho e dos seus trabalhadores, o compromisso com Jesus, o compromisso com o nosso Pai, com o nosso Criador. Queridos amigos, neste 25 de dezembro é o que nós tínhamos para conversar, nesse pequeno resumo singelo sobre a era cristã a qual estamos inseridos e convocados
a trabalhar por Jesus, o nosso querido governador do planeta, irmão, amigo e médico das nossas almas. Muito obrigado a todos.